Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série de 12 vídeos onde estaremos falando sobre o livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito de Luz Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então, já tenho o primeiro vídeo gravado, hoje então estou aqui gravando o segundo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho, né, ler os principais ensinamentos desse livro e conversar um pouquinho sobre isso, certo? Então, o segundo capítulo, ele fala sobre equipamentos existenciais, o nome do capítulo é Equipamentos Existenciais, que é quais são os equipamentos, né, necessários e importantes para esse nosso processo, né, de viver e de evoluir aqui na Terra. Então, dentro desse capítulo, nós temos 4 subtítulos, 4 subcapítulos. O primeiro deles é o pensamento, o segundo é conflitos e doenças, o terceiro é distonia e suas consequências, e o quarto é o ser emocional. Tá? Então, iniciando aqui com o primeiro capítulo, que é o pensamento, ele traz, né, na introdução um pouco sobre, né, o pensamento de muitos psicólogos e teorias, né, psicológicas e também científicas, de que o pensamento só existe através do cérebro. E nós que acreditamos em espírito, em evolução, em reencarnação, né, se o pensamento só existisse com o cérebro, né, no momento que o cérebro para de funcionar, a gente não pensaria mais, né? Então, na verdade, aqui traz, né, que o pensamento, ele não depende só da massa, né, do cérebro, e sim de toda uma questão orgânica, né, e de um canal que é necessário para que ele faça essa passagem, né, desse processamento aqui nesse plano enquanto encarnado, mas que o pensamento, ele é a exteriorização da mente, né, que independe da matéria e por sua vez ela é originada pelo espírito. Tá? Existem várias experiências de quase morte onde o cérebro para de funcionar, que as pessoas continuam expandindo a sua consciência. Né? Existe até uma série no Netflix, que o nome é Vida Após Morte, é uma série bem atual, que traz muitos exemplos de pessoas que tiveram uma experiência quase morte e continuaram pensando, né? Tendo uma consciência expandida, né? Em relação a isso. Então, o espírito, ele possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com demais pessoas. Né? Mas, se não precisasse dessa comunicação, né, não precisaria do cérebro. Né? Então, em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual. Desde muito simples e ignorante, né, até quando já está num estágio evolutivo maior, né? À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora face às vibrações do perispírito, que organiza e mantém todo esse processo. Tá? Então, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro para fazer-se entendido no estágio atual da evolução humana. Então, neste momento da evolução humana, é necessário ter este equipamento, né, o cérebro. Mas em outros estágios já não é necessário, é isso que eles querem dizer aqui, né? Então, ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro, né, telepaticamente, sem o dispositivo das verbalizações da expressão material, som, cores, imagens e formas, né. Então, como final aqui, ele coloca que pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento e a conquista, né, da evolução. Então, o pensar de uma forma inteligente e de uma forma energeticamente, de uma vibração mais elevada, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Onde a gente pensa de uma forma mais, de uma energia mais densa, de uma vibração mais baixa, a gente dificulta o nosso processo de elevação.
Então, o quanto é importante que a gente pense, né, de uma forma mais positiva mesmo, digamos assim. Né? Então, é bem importante esse processo. Agora nós vamos falar sobre os conflitos e doenças. Em relação aos conflitos e doenças, né, ele traz muito a questão do por isso são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias e de interesses, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Tá? Porque o conflito e a doença, muitas vezes, eles vêm como uma forma de desenvolvimento e de evolução aqui nesse estágio, né? Então, esses choques domésticos, esses conflitos de ideias, né, são importantes para esse processo, né? Nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica impressa na consciência individual, ou seja, né, tudo que acontece hoje aqui já está impresso na consciência cósmica do todo e não só na nossa, né? O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas. Uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, a afetividade plena para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento. Tá? Então, esses conflitos, muitas vezes a gente se deixa abalar muito por esses conflitos, né? Mas a gente já perde a oportunidade de saber lidar com eles, aprender com eles para evoluir e sempre tentar se manter numa frequência energética equilibrada no mínimo, né? Se a gente não quer estar numa frequência muito maior, pelo menos que a gente mantenha no equilíbrio, né? Não emitindo uma frequência negativa. Então, o quanto é importante para nós esses conflitos, mas a gente acaba se abalando demais com eles. Então, o recado principal desse subcapítulo é esse, né? De que os conflitos são necessários e importantes para o nosso processo de desenvolvimento. Tá? Ele fala também aqui que o amor é alimento para a vida, que atua nos fulcros do ser e harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito, responsáveis pela interação espírito-matéria. A vibração acalma e dá segurança, ao mesmo tempo que reabastece de forças e vitalidade insubstituível. Quando o indivíduo se identifica desamado, hoje ou no passado, ele faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido pelo amor, né? Passando a experimentar um sentimento de reação através de uma anorexia nervosa ou inapetência que pode transformar um perigo para a sua saúde. Outra forma pode apresentar reação totalmente contrária e faz uma patologia de voracidade alimentar, como a bulimia ou a compulsão alimentar, né? Proporcionando várias perturbações aí digestivas, que não é para ser a natureza, né, do nosso ser ter esses tipos de sofrimentos, né? Fala também sobre outras questões aqui de saúde, né? Indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, enfim, né? Aí ele traz assim, a necessidade de cada um digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável. Então, as pessoas dizem, eu tenho muitos problemas, eu estou no fundo do poço, eu não consigo sair, né? Mas é primordial que cada um possa analisar os seus problemas e digerir e resolver os problemas um por um, né? Devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo se agasalhar, né? Se grudar, se agarrar nos conflitos e nos problemas, né? Não são poucos os males orgânicos que defluem de emoções e sentimentos nas áreas da afetividade e do comportamento. Então, tem vários males aí, né? Dessas emoções negativas que a gente emana.
né? Então, uma cuidadosa autoanálise sem caráter exigente e condenatório é primordial, né? Para a harmonia interior. Tá? Aí ele traz também sobre o terceiro subtítulo, que é distonias e suas consequências. As distonias é quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompe as enfermidades, as quais expressam reações de vários tipos, né? Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação de doenças. Tá? A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser. Então, todas essas questões de patologias, de doenças, é uma guerra entre, né, a nossa consciência e o nosso corpo. Tem um grande desequilíbrio aqui, né? Então, esse subtítulo, ele fala sobre isso, né? Que esse feixe de energia pensante, que é o espírito, age e ao fazê-lo preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturbar de acordo com o direcionamento das suas ações. Então, esse feixe de energia pensante, ele pode te levar para um direcionamento positivo quanto negativo. Então, o quanto que é de nossa responsabilidade, sabendo disso, vibrar e direcionar o nosso pensamento de uma forma mais para autoconsciência e autocura e desenvolvimento realmente, né? Do que sempre olhar para os problemas e pensar de que forma que eu posso aprender com isso. Tá? E aí ele finaliza esse subtítulo, né, falando sobre introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores e oração, como terapias muito avançadas, com seus efeitos vibracionais muito positivos em favor de quem as mantém, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Então, tendo momentos de introspecção, de alegria, de reflexão, cultivando boas ideias e a oração, né, como fonte, como ferramenta, já são ferramentas aí necessárias, né, e ferramentas disponíveis para que a gente possa se manter no equilíbrio. Né? E por fim ele traz, né, o último subtítulo, o ser emocional, né? O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação, a razão, passando pela emoção. Quando adquirem o senso de discernimento, né, após se intelectualizarem, né, no seu processo evolutivo dentro dessa reencarnação, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. Né? A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam como pode fazer-se instrumentos de desgraça, caso isso fuja de controle. Então, uma emoção bem equilibrada, ela tende a te trazer grandes conquistas, né? Mas uma emoção mal direcionada gera muitos estímulos, provocando vários males, né? Como desgraça aqui que ele coloca. Traz também que nessa natural escalada para os níveis de consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica através de suas diferentes etapas, é justo examinar-se como se reage diante de si próprio, qual a conduta em referência ao próximo e de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Né? Então, traz aqui muito essa autoanálise desses 3 pontos, né? Que é a reação de si mesmo, como que se
se conduta, né, com o próximo e de que forma se desenvolve os seus valores mais íntimos, né, em relação a si e aos demais, né. Então é bem interessante fazer esse dever de casa. E o indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro, de se sobrepor a ele. É natural, espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador de ideias dos outros e condutas do outro, embora não abdicado das suas próprias, nem mascarando-as para agradar ou exibindo-as para impô-la. Então, o indivíduo tranquilo, ele é seguro de si mesmo, né? Ele dialoga com suave emotividade, assinalando aquele que o ouve como algo agradável, duradouro, que brinda no contato estabelecido, né? Do interrelacionamento nascem experiências proveitosas, né, para o amadurecimento psicológico. Tem mais duas partes aqui que eu assinalei para a gente falar, que eu achei mais importante para fechar então esse capítulo 2, né? Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo, né? Então, não existem respostas prontas, né, do que é, o que não é, né? Cada ser humano é único e precisa ser descoberto por si. E cumpre desse modo o homem e a mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém em fase normal do desenvolvimento passa, sim, vivenciar o alto potencial da emoção. Então, nesta vida, né, nós temos aí o desafio, né, de vivenciar o potencial ao máximo da emoção, mantendo ela equilibrada e serena, certo? Então, esse foi o capítulo 2. Até o próximo capítulo.